Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Muito boa noite. Boa noite, Cristina. Seja bem-vindo. Vamos pegando a nossa aguinha para receber as nossas medicações espirituais na noite de hoje. Vamos nos preparando para receber Jesus através desses benfeitores amigos em nosso lar. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Que bom tê-la aqui. Vamos pegando a nossa água, seja num copo, numa jarra, seja na garrafinha, que quase todos temos em casa as garrafinhas hoje em dia. Vamos pegando e nos... Boa noite, Sebastiana, seja bem-vinda. Vamos pegando a nossa aguinha. Temos um minutinho ainda, dá tempo para pegar, a fim de que os benfeitores deixem. Boa noite, Ana Lu, seja bem-vinda. A fim de que os benfeitores amigos deixem um remédio necessário para o nosso espírito, para o nosso corpo de matéria. Vamos nos preparando e pedindo. Temos um minuto. Às 19h. Sejam todos muito bem-vindos. Dalva, muito bem-vinda também. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, a esses benfeitores amigos que já se fazem presente junto conosco. Porque bem antes de decidirmos nos encontrar aqui, eles já estão sabendo da decisão que vamos tomar. Então, que possamos crer nisso, crer no nosso Mestre Jesus e, nesse momento, nos unir em oração. Eleve o seu pensamento, irradie esses pensamentos de amor, além da prece, para aquela pessoa que você acha que está precisando. E se você estiver precisando, peça com o coração puro. E depois vai receber a resposta com certeza. Mestre Jesus, benfeitores amigos, queremos agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigada por mais uma semana de trabalho, de estudos. Muito obrigada pelos obstáculos vencidos e pela força que recebemos, pela coragem e sabedoria que recebemos naqueles problemas que, na nossa pequenez, achamos que é de difícil solução. Abençoa nosso Mestre Jesus, abençoa todos nós, a cada irmão que nesse momento nos acompanha. Entra nesse lar e faz a alteração que tu achas, Mestre, que cada irmão está precisando. Abençoa, ilumina o caminho de cada um. Tira tudo aquilo que está impedindo esse irmão de obter o que ele precisa. A paz, o conforto espiritual e tudo aquilo de material que ele precisa para sobreviver. Muito obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, benfeitores amigos, que nos acompanharão até o final desse Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós, para quem gosta de acompanhar, nós vamos falar no capítulo 5
do Evangelho, no item 19, que nos fala o mal e o remédio. Eu sempre gosto de dizer a obra, o capítulo e o item, porque às vezes a pessoa não ouviu bem ou não entendeu, gostaria de ler de novo, então ele é bom. E eu uso também o roteiro sistematizado para o estudo do Evangelho, porque às vezes pode alguém não estar habituado com a leitura do Evangelho, então fica se questionando. E esse estudo do roteiro sistematizado, ele ajuda aquela pessoa que nunca ouviu compreender. Então, se alguém está habituado com o Evangelho que a gente faz normalmente, estranha um pouquinho a minha maneira, mas é um carinho que eu dou para quem me ouve, tá bom? Então vamos lá. Item 19. O mal e o remédio. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? Vós, que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas, cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei o Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude, de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegado ao último degrau da abjeção, o último degrau da baixeza, da degradação e da miséria. Estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, soltar-se além dos limites de um túmulo? Mas, se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver suportado a sua prova com fé, com amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa de vossos males em vosso passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Porque nós sabemos que Deus não dá o fardo maior do que podemos carregar. E aí nos diz o seguinte: por que a terra é considerada um vale de dores e sofrimento? Quando a gente lê assim, meio que assusta, não é? Mas o que nós vemos? Não são dores e sofrimentos? É o que nós mais vemos, dores e sofrimentos. E aí vem a resposta para nós, porque ainda é um mundo de provas e expiações. Nele, tratamos de nossas almas doentes e, com o auxílio do Evangelho, que é um convite permanente do nosso Divino Mestre, conseguimos nossa reforma íntima e, consequentemente, a cura de nossos males. Devemos buscar consolações para os nossos males no futuro e procurar a causa no passado. Muitas vezes as nossas aflições nós geramos lá no passado, encarnações anteriores. Então precisamos agora, esse sofrimento aqui é o remédio para ultrapassarmos, para evoluirmos, graças a Deus. Então por isso que precisamos suportar com fé, com resignação.
e sempre recebemos a força que vem do alto. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vós acreditastes bastante fortes para suportar. Por que reclamar nessa hora? A gente muitas vezes não acredita que pediu tal e tal prova, porque tem cada prova, não é, meus irmãos, que fica difícil acreditar que a gente pediu, mas a gente pediu, né? E aí a gente chega aqui e reclama. Então, vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa, e que se dela saísses triunfantes, devesse vossa carne ser lançada sobre um monturo em sua morte, ela deixaria escapar uma alma brilhante de brancura, tornada pura pelo batismo da expiação e do sofrimento. E aí nós vamos lá para o nosso livrinho novamente, que nos ajuda bastante. Somos nós que escolhemos nossas provações? Quando possível, escolhemos as provas porque vamos passar, a fim de corrigir nossas falhas. Na impossibilidade de nós mesmos decidirmos, somos ajudados pelos benfeitores espirituais. Nossos sofrimentos são o fruto de nossas ações delituosas no passado. Então, por isso que muitas vezes nas famílias nós vemos alguém que é bem diferente da família, aquele muitas vezes que é chamado de ovelha negra, porque ele veio na nossa família muitas vezes porque um de nós errou, um de nós foi o culpado. E aí a gente pede que ele venha para receber amor na família, para receber amor. E assim a gente resgata aquele nosso erro. A gente desfaz aquilo que é mal que muitas vezes nós fizemos, ele vem para que a gente desfaça isso. Deus é tão bom, é tão misericordioso que ele faz isso para nós. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível, é a fé. É o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não vos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta no mesmo instante as pungentes angústias da aflição. Ou seja, quando nós acreditamos, fica mais fácil enfrentarmos as provas, por mais difíceis que sejam. Infelizmente, posso dizer, é difícil passar por certas dores, mas quando nós temos a nossa fé, meus irmãos, isso nos ajuda muito. E a doutrina espírita, ela esclarece que nós não somos os coitadinhos, nós também aprontamos. E nada passa aos olhos do nosso Pai. Como bom Pai, Ele nos quer sempre que sejamos criaturas melhores. Então, por isso que nos acontecem certas coisas. Mas quando nós elevamos, como diz o Evangelho, elevamos o nosso pensamento e pedimos. Eu gosto sempre de dizer, quando eu faço as minhas exposições doutrinárias, eu gosto de dizer o seguinte, que quando nós estamos dentro de casa, em qualquer lugar, não precisa nem falar alto, mas diz assim, Jesus me ajuda, me ajuda. E a ajuda vem,
vem com certeza, mas nós temos que dizer aquilo de coração puro e acreditar, porque ela vem. De uma forma ou de outra, quando menos esperamos, bate um amigo na nossa porta, vem alguém e diz uma palavra, e era tudo que a gente precisava. E aí nós vamos. Qual o remédio para os nossos sofrimentos? A fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representam os maus dias do presente. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Ou seja, não é que nosso Deus seja um Deus punitivo, nós mesmos, nós sofremos, muitas vezes sofremos pelo orgulho, pelo egoísmo, pela inveja, e aí nós arrumamos um sofrimento para nós. Agora, se nós começarmos a levar a nossa vida, pensar de uma forma mais simples, tentar desculpar aquele irmão que muitas vezes está mal-humorado, está fazendo maldades, vamos perdoar, porque nós precisamos de perdão, porque muitas vezes nós não agimos, mas nós pensamos mal de outrem. E isso Deus não quer. É lei de amor e caridade, é só isso que Ele quer de nós. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. E eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos das mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, a alma ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Isso nos disse Santo Agostinho, Paris, 1863. Nada mudou, continuamos os mesmos, tentando evoluir. E aí vamos para o nosso livro novamente. Como conseguir esse remédio? A fé. Conseguimos-lo pelo estudo de nossos pontos fracos, aquilo que já falei anteriormente. Se eu sou orgulhosa, eu tenho que reconhecer que eu sou orgulhosa e vamos tentar dominar esse orgulho. Vamos tentar sim melhorar, dobrar, né, esse orgulho. Se eu sou uma pessoa muito raivosa, rancorosa, vamos nos melhorar. Vamos pensar que nós também erramos, que nós somos pequenos ainda. E somos filhos de Deus e temos essa condição de melhorar, de evoluir, de fazer uma reforma íntima. Conseguimos-lo pelo estudo de nossos pontos fracos, analisando nossos comportamentos e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro de vida. O enfermo, descrente da ação de todos os remédios, é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Então, quer dizer, quando nós não acreditamos em Deus, fica mais difícil, porque aquela dúvida nos invade: será que eu vou conseguir? Será mesmo que Jesus vai cuidar de mim? Só que não precisa. Ele cuida. Ele jamais nos abandona. Ele está sempre ali a postos, com as mãos estendidas para nós. Nós é que esquecemos de pedir ajuda. Peça ajuda. Desafio sempre. Peça ajuda e depois me diga se não recebeu. O que acontecerá com aquele que sofre e tem fé? Ficará sob a égide do Senhor e sofrerá menos. Os momentos das mais fortes dores
lhes serão as primeiras notas de alegria na eternidade. A fé representa dever de raciocinar com responsabilidade de viver. Ou seja, a gente deve saber que se eu estou praticando o mal contra um irmão hoje, vai retornar. Não vai ficar assim, com certeza. Aos olhos do nosso Pai, nada fica assim. Por isso mesmo, não. Não é a justiça terrena, que tem inocente na prisão e culpado aqui do lado de fora, que nós sabemos. Não. A justiça do nosso Pai é bem diferente. Mas Ele é misericordioso, que ele nos dá sempre a oportunidade. Ele nos perdoa, nos dá a oportunidade de recomeçar. Como dizia Chico Xavier, não podemos fazer um novo início, mas podemos começar agora e fazer um novo final. Vamos começar por nós, vamos começar a gerar gentilezas, vamos começar realmente a querer amar o nosso próximo, ver em nosso próximo nós. Só mudamos muitas vezes os defeitos. O sofrer é motivo de alegria? Será? Sim, mas o sofrer resignado de quem sabe que está quitando graves débitos com a lei de Deus. Aquele que sofre resignado tem fé e esperança num futuro melhor. O Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se conseguir o sofrer resignado. Vou contar uma coisa para vocês. Os irmãozinhos, esses que andam vagando, que fazem maldades, às vezes brincadeiras, esses irmãozinhos desencarnados, eu falo agora nesse momento. Eles dizem que na casa que é feito o evangelho no lar, a luz que tem em cima incomoda demais eles e eles não conseguem adentrar para fazer maldade naquela família. Para vocês terem uma ideia da força que tem o evangelho no lar. Então, sempre digo, não precisa ser o evangelho, mas tem a Bíblia, ele é de outra religião, tem a Bíblia, leia a Bíblia. Uma vez por semana que seja. Coloca a água lá, faz, eleva o pensamento, faz oração, convida os filhos, convida o esposo, convida a esposa, faz oração, lê uma partezinha que seja, conversa sobre aquilo ali, como a gente faz aqui, entre amigos, entre irmãos. E os benfeitores, quando fazemos isso, no mesmo dia e na mesma hora, uma vez por semana, define um dia, define uma hora e faz. Os benfeitores vêm. Eles vêm nos abençoar, eles vêm magnetizar as nossas águas. Eles vêm. Podem acreditar, é fato. E isso dificulta a entrada dos irmãozinhos no nosso lar. Só que, claro, nós temos também que cultivar bons pensamentos. Essa fé nós temos que colocar sempre em prática. Se antes falávamos palavrões, vamos começar a evitar os palavrões. Vamos trocar por Mestre Jesus, vamos colocar uma outra palavra na nossa boca que seja do bem. Falar uma outra palavra que goste, mas que seja do bem. Pode falar outra palavra, mas vamos trocar. Vamos mudando, e essa nossa persistência, os benfeitores sempre vão nos fortalecer. Então, quando a gente está passando por uma situação difícil, uma situação de sofrimento, e que nós elevarmos o nosso pensamento, e que nós pedirmos a força, a coragem, a sabedoria, ela virá. Com certeza ela virá. Relembrando, quem quiser conversar comigo, qualquer coisa, qualquer assunto, quiser conversar, tem atendimento fraterno no Messenger. É só entrar em contato comigo no Messenger. Vamos conversar, vai ficar entre nós. Certo? Sempre à luz da doutrina espírita, porque é ela que consola, que esclarece. Chegamos ao final do nosso Evangelho no Lar, mais curtinho hoje, um parágrafo menor, mas creio bem esclarecido.
o mal e o remédio. Então, nós temos a fé, vamos usá-la. Nós temos Jesus ao nosso dispor e inúmeros milhares e milhares e milhões de trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Eles estão conosco. Temos o nosso anjo guardião, temos o nosso mentor. Vamos pedir ajuda. Eles estão aqui e nos ajudam. Nós esquecemos de pedir. Vamos lembrar disso. Mas eles não esquecem de nós. Estão sempre postos, com muito amor. Porque a lei de amor e caridade não é só para nós encarnados, principalmente para eles que são superiores a nós, que nos compreendem, nos perdoam, entendem que somos pequenos, que erramos, estamos aqui tentando melhorar, certo? Uma boa noite. Vamos fazer a nossa oração final, lembrando sempre: irradie seus pensamentos de amor, porque o Mestre Jesus, nesse momento, recebe as nossas preces. Os benfeitores amigos levam diretamente os nossos pedidos, desde que o façamos com coração puro, sem raiva nesse momento, só amor. Está bem? Senhor, queremos te agradecer por esses momentos com outros irmãos, que todos possam neste momento estar recebendo o alívio para suas dores, seja do corpo, seja da alma. Que nesse momento os benfeitores amigos possam estar derramando as bênçãos sobre o lar que nos recebe, sobre as águas, que seja depositado o remédio espiritual, a fim de que aquele irmão, quando o tomar com um pensamento elevado, com fé, receba o que está precisando. Ilumina, Mestre, o caminho de cada um, que o mal não exerça poder algum sobre nenhum desses irmãos. Que possamos todos ter uma semana de paz, de amor, de harmonia, de força, e que todos, Mestre, que se achegarem a nós, sintam a tua presença, que o teu amor contagie a todos. Muito obrigada. Que assim seja. Um beijo a todos e até o próximo domingo.